Bom, gente, então é isso, né? Hoje será um encontro um pouquinho mais curto, porque o meu objetivo é apresentar o texto da apologia para vocês. A gente não vai entrar, começar a ler o texto ainda, né? Mas eu acho que algumas palavras são importantes, né, para a gente conseguir se familiarizar com o texto, uma vez que a gente tenha ele em mãos, né? Bom, então vamos lá, né? Desde o período moderno, né? Na verdade, isso se estende desde o período clássico, que no período clássico a gente tem algumas divergências quanto a isso, né? Mas, enfim, por um bom tempo, a Apologia de Sócrates, que é o texto que a gente vai ler, ela vai ser considerada como a introdução por excelência ao pensamento de Platão, né? Então, ela vai ser compreendida como uma apresentação do platonismo, né? Se é que a gente pode falar em platonismo. E por quê? Né? Porque na apologia, a gente, além de observar o método Nossa, socrático, diga, espera só um pouquinho. Bárbara, você não quer fechar seu microfone? Sim. Obrigada. ele, às vezes eu não percebo quando tem esses delays. Porque na apologia, o que a gente vai encontrar? Né? A gente vai encontrar além do Sócrates, né, exercendo o seu método, né, de raciocínio, de pensamento, ele vai fazer uma apologia não de si mesmo no tribunal, né? Apologia em grego significa defesa. Então, justamente porque o texto, né, acontece no evento em que o Sócrates está recebendo ali a condenação e ele precisa se defender ali na frente do tribunal, né? E a apologia que ele vai fazer não é a apologia de Sócrates, né, da pessoa Sócrates, mas uma apologia do modo de vida socrático, né, da prática da filosofia. Então, por isso, né, por ser uma apologia nesse sentido, a gente vai encontrar o próprio Platão justificando, né, qualificando o trabalho que ele desempenhou, que o seu mestre Sócrates desempenhou, né? Então, por isso, né, que a gente tende a compreender a apologia como um texto, o texto de apresentação da filosofia de Platão, né? Além de que, claro, né, ele tem outras características de um texto inicial, né? Então, ele tem uma estrutura relativamente simples, né? Ele é um texto curto, bastante curto, o que facilita, né, a apreensão ali no primeiro momento. Então, a apologia é uma ótima introdução, né? Como a gente já passou por uns textos mais duros, né, de encarar, então, pô, a gente viu a República, o Fedro e o Banquete, né, e as cartas, né, que são textos de aproximação relativamente difícil, né, sobretudo a República, imagino. Enfim, agora, a apologia, ela é bastante simples, né, de se aproximar, bastante segura. A gente não precisa fazer muitas, né, digressões e nada do tipo. Bom, o que a gente precisa entender sobre o texto antes de começar a ler é, sobretudo, o contexto histórico, né, que está ali envolvido. E qual que é o contexto histórico ali da apologia, né? Bom, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né, para contar a história meio que desde o começo, né? Depois que os gregos conseguem vencer os persas, né, nas guerras médicas... Espera só um pouquinho, gente. Pode. Depois que os gregos derrotam os persas nas guerras médicas, né, a Grécia entra num período de ascensão, de crescimento político, cultural, enfim, muito, muito grande, né? Porque, afinal de contas, eles derrotaram o maior império do mundo, né? Deixa eu só abaixar a música ali um pouco, gente. Beleza. Meu filho, ele adora ver as músicas do Naruto, então, às vezes ele escuta um pouco alto. Mas, enfim, né? E durante esse período de crescimento cultural dos gregos, né, a gente observa surgirem ali na Grécia duas superpotências regionais, né? Atenas e Esparta, tá certo? Duas vencedoras da guerra, né? Que cresceram tanto que começaram a se chocar,
né? Interesses vão se chocando, culturas mesmo vão se chocando, né? Porque afinal de contas, né, eles têm a mesma cultura, falam a mesma língua e tal, só que as cidades são completamente diferentes. Atenas, por exemplo, vive diante de uma democracia, né? E enquanto Esparta vive numa diarquia, né? Diarquia era um regime antigo, né, onde haviam 2 reis que legislavam em conjunto, né? Bom, então, enfim, os valores culturais, enfim, as cidades eram completamente diferentes. E a gente pode observar traços dessa diferença, né, nas menções que Platão, lembremos, né, um ateniense, faz aos espartanos em vários momentos da obra, né? Às vezes elogiando, às vezes, né, dizendo, olha, são meio quase como os bárbaros, né? Enfim, então essas duas superpotências vão se chocando, né, Atenas e Esparta. Até que chega um ponto em que elas precisam cooptar, né, fazer alianças com outras cidades-estado para fazer frente a outra cidade, né? Então, Atenas vai criar uma liga de cidades, uma aliança entre algumas cidades gregas, para concorrer mesmo, né, politicamente, enfim, questão de influência contra os espartanos, né? Então aí agora a gente não tem mais 2 cidades, mas a gente tem 2 ligas, né, de cidades disputando umas com as outras. A Liga de Delfos, né, que era liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, que era liderada por Esparta. Acontece que esses choques eles vão se tornando cada vez mais intensos, né, até de fato culminar numa guerra aberta, né? Essa é a famosa Guerra do Peloponeso, guerra entre os gregos, né, em que Esparta e Atenas lutam pela hegemonia ali da região. Essa foi uma guerra que se arrastou por muito tempo e destruiu a Grécia, né? A Guerra do Peloponeso ela marca o declínio da Grécia enquanto potência cultural, política, né, do mundo antigo, tá certo? Com o fim da Guerra do Peloponeso, por exemplo, a gente observa tanto Atenas quanto Esparta completamente devastadas, né? E a maioria das cidades gregas também, que entraram nessa briga, completamente devastadas. E aí a gente observa, né, a ascensão de outras cidades importantes, né, como Corinto, né, Siracusa, enfim, que já eram importantes, né, diante daquele período, mas que depois da guerra tem ainda mais importância, né? Enfim, né, por conta também da Grécia ter sido totalmente devastada com essa guerra civil, né, os macedônios, né, logo após o fim da Guerra do Peloponeso, encontram uma chance de invadir a Grécia e dominá-la, né? E a gente vê com o Alexandre o Grande, né, com Filipe, o pai do Alexandre, a vinda do Aristóteles, né, tá ligada a isso também. Enfim, esse é o contexto geopolítico ali da região, né? Agora, para a gente entender a apologia, né, a gente precisava entender esse contexto de guerra. E a apologia de Sócrates, ela se passa em um momento onde Atenas já foi derrotada pelos persas, ó, pelos espartanos, né? Então a cidade de Atenas sofreu por um tempo com várias dificuldades ligadas a isso. A maior das dificuldades, talvez, né, ou pelo menos a mais famosa que Atenas sofreu nesse período, foi a queda do regime democrático, né? Então, quando os espartanos dominam a cidade de Atenas, eles fazem cair a democracia, né, e instituem uma tirania. Um período que ficou conhecido, né, como o tempo dos 12 tiranos, né? Porque haviam 12 caras, né, 12 indivíduos ligados a Esparta, que foram escolhidos, né, dentre os cidadãos atenienses, para serem uma espécie de fantoches, né, serem representantes de Esparta em Atenas, do governo espartano, né? Inclusive, né, esses 12 tiranos, eles têm ligação com o próprio Platão, né? Um desses tiranos, por exemplo, Critias, né? Ele é tio do Platão. Então, a família do Platão, ela tinha ligações, era uma família politicamente importante, né? Por isso que tinha ligações com os tiranos. Não quer dizer de forma nenhuma que o Platão
concordava, né, com o regime tirânico. Muito pelo contrário, na verdade, né? É muito raro você encontrar menções a pessoas que apoiavam esse regime naquela época, né? Porque haviam perseguições, haviam sumiços, né, de pessoas, execuções por debaixo dos panos, né? Enfim, opressão generalizada. Né? E alguns dos acontecimentos nesse período, né, vão ser mencionados aqui na Apologia. Tá? Bom, acontece que no fim das contas o regime dos 12 tiranos não dura muito tempo, né? Logo após a queda de Atenas, né, os apoiadores do regime democrático conseguiram formar um exército atrás das muralhas atenienses, né? E quando já estavam organizados o suficiente, eles tomaram a cidade de volta e restauraram a democracia. Com a democracia restaurada, o que é que acontece? Com a democracia restaurada, vários julgamentos, né? Vários tribunais são instaurados para julgar e, né, enfim, condenar aqueles que apoiaram o regime dos 12 tiranos. Tá certo? Então, vários julgamentos desse tipo eram colocados aí. E o julgamento de Sócrates, ele entra nessa fila, né? Porque o Sócrates ele vai ser colocado por alguns, né? Como a gente viu ali na carta 7, alguns condenadores de Sócrates dizem que ele foi um apoiador, né, da tirania e não da democracia, né? Muito provavelmente por conta das críticas, né, que o Sócrates devia fazer à democracia, coisas desse tipo, as pessoas achavam que ele apoiava a tirania, né? Mas meio que não era nenhum nem outro. Enfim, né? Então tem essa chave de compreensão da apologia sob a luz, né, da geopolítica ali do lugar, né? Agora, essas chaves, né, geopolíticas, elas vão aparecer muito mais em outros textos, né, do que na própria apologia, tá? Aqui na apologia, a condenação do Sócrates não parece ser uma condenação política nesse nível, né? Como se ele fosse um apoiador da tirania, ou como se poderosos, né, estivessem conspirando contra ele. Tá? Aqui, a condenação do Sócrates na apologia tem muito mais um quê moral, né, do que um quê geopolítico, né, como a gente entende hoje. Tá? Tudo bem? Então, acho que esse é um preâmbulo, né, sobre os acontecimentos da apologia, uma contextualização sobre o que ocorreu ali, né? Vocês querem fazer alguma pergunta, gente, antes da gente prosseguir? Tá tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tá assim, não, eu não quero nem fazer nenhuma pergunta que o Akira sumiu, como você tá sozinha, a gente fica preocupado onde que ele tá. Não, eu não sei se consigo mostrar para vocês. A cama tá uma zona, mas ele tá ali, ó. Não Ah, sei se dá para bom, ver ele. bonitinho. Tá aqui, ó, cadê? Tem a cabecinha dele aqui. É, tô vendo. Enfim. Não, eu tô vendo, né? Acho que ele até dormiu. Beleza, gente, mas o contexto da apologia ele é bastante claro, né? De traçar, assim. Não é um diálogo muito misterioso, assim. O que mais? Bom, acho que vale a pena, né, a gente falar sobre... Isso a gente vai falar ao longo do curso também, né? Mas falar sobre como eram feitos os tribunais naquela época, né? Só pra gente não ficar perdido ali no que tá acontecendo, né? Bom, então, primeiro, os acusadores falam, né? Eles têm uma fala, e essa fala dos acusadores não aparece na apologia, né? Só aparece no discurso do Sócrates. No máximo, algumas intervenções, né? Umas perguntas que Sócrates faz aos acusadores, mas o discurso inicial deles não aparece, tá? E aí, depois da fala dos acusadores, o Sócrates, ele faz a sua fala, e depois dessa fala do réu, né? Há uma votação, para ver se ele vai ser condenado ou não, né? A gente vai ver na apologia, né? Vai ser condenado. E aí depois o Sócrates ele tem um segundo momento em que ele pode solicitar uma pena alternativa, né?
Então, na apologia a gente vai encontrar 2 discursos, tá? 2 discursos maiores, mas 3, se a gente for contar tudo. Então, a primeira fala do Sócrates, né, tentando evitar a condenação. A segunda fala, considerando sobre a pena a ser aplicada. E o terceiro discurso, que é meio que o discurso final, né, dizendo, olha, né, fui condenado, a pena vai ser essa, e o que eu acho disso, né? É um discurso bastante curto, mas é bastante interessante, bastante bonito, inclusive, né? E vem as famosas palavras, né, do final da apologia. Tipo, acho que mais ou menos assim. Ao final do dia, né, eu irei morrer e vocês irão viver. E qual de nós dois estará melhor, só o Deus sabe. Então, famoso fim da apologia, né? Então, o Sócrates, e essa é parte da terceira fala dele, né? Bem, gente, eu acho que é mais isso, né? Eu queria mais apresentar o contexto histórico, apresentar o texto para vocês hoje. E aí, na semana que vem, a gente já inicia a leitura da apologia. Ok? Nós, repete os 3 momentos. O primeiro é o quê? A acusação. Isso, o primeiro é o discurso do Sócrates tentando evitar a acusação, tentando evitar a condenação, aliás, né? Então, evitar a acusação, condenação. Isso. E o segundo discurso é quando ele já foi condenado, né? E aí, a pena, os acusadores pedem uma pena, né? Os acusadores fazem um discurso propondo, justificando a pena que eles querem, né? No caso, a pena de morte. E aí o Sócrates vai efetuar um discurso tentando, considerando sobre a pena, né? Geralmente as pessoas poderiam ali pedir uma pena alternativa. Podiam falar, não, né, mas eu acho que é mais justo eu pagar uma multa, eu sei lá, né, solicitar o exílio, alguma coisa assim, né? Então Sócrates fala sobre essas possibilidades. E aí no final, quando a pena já está esclarecida, né, os juízes votam de novo para ver qual pena, né, vai ser colocada. E aí depois, quando esses 2 discursos acabam, Sócrates fala um pouquinho no tribunal e se retira, né? Ok? Os julgamentos na Grécia, eles aconteciam de forma muito rápida, né? E se não fosse uma festividade que estava acontecendo ali naquele momento, né? O Sócrates teria sido executado sumariamente, ou seja, na mesma hora, né? Só que como havia uma festividade, né, que Atenas celebrava em honra ao mito do Teseu, né? Enfim, pessoas não poderiam ser executadas, né, nessa época. Né? Um navio partia da cidade de Atenas e até que ele voltasse, as pessoas não podiam ser executadas, né? Não poderiam haver execuções no tribunal. Justamente por conta do festival. Mas se não fosse por isso, Sócrates seria também executado ali na hora, né? Ok? Esse é um dos problemas, inclusive, né, que ele pontua, que ele faz uma crítica, né, uma crítica ligeira, né, porque ele não está ali numa posição exatamente de fazer crítica, né, ao regime democrático, mas ele faz uma crítica, né, a esse formato de discurso, dizendo, logo no início, né, da apologia, dizendo que as mentiras que circundam ele foram tramadas ao longo de muitos anos, né? E que ele teria agora poucos minutos para desfazer, né, dessas mentiras de anos. Então, já é meio que uma causa perdida, né? Mas, enfim, a gente vai encontrar isso no texto. Beleza, gente? Acho que é mais isso. Beleza. Muito bom. Obrigada, viu, Henrique? Certo, gente. Espero que tenham conseguido aí aprender aí o contexto. E aí, no próximo encontro, a gente manda bala aí no texto. Beleza? Muito bom. Muito bom. Que bom que eu não Tchau, desisti. gente. Bom dia para você. Obrigada, gente. Yuri. Bom, Marli, que você tá aí. Você tá vermelha, Marli. O que foi? Foi só? Não, é a cortina que inverteu. Eu tô vendo aqui. Ela não é, ela é quase um bordô, assim, bem escuro.